Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, essa é a nossa TV Bariátrica. No episódio que começa agora, a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Vamos discutir os tipos de cirurgias bariátricas. E vamos falar sobre isso com dois grandes especialistas no assunto. Quem está aqui comigo hoje? O doutor Leonardo Seba, que é cirurgião bariátrico de Goiânia, em Goiás, e também o doutor Marcos Leão, esse já conhecidíssimo aqui da TV Bariátrica, já cozinhou, já falou sobre vários assuntos e agora está conosco de novo. Vem de Salvador, na Bahia. Bem-vindo, doutores. Tudo bem? Obrigado, Fernando. Prazer meu em estar aqui. Olá, Fernando. Oi, Marcos. É uma satisfação poder estar aqui na TV Bariátrica, falando de um assunto que para nós é de extrema importância. E é muito bacana a gente ter essa conjunção, né? Estamos gravando aqui no Congresso, o 23º Congresso de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, aqui no Rio de Janeiro, toda essa temporada gravada durante o Congresso, e a gente junta esses estados, essas diferentes tonalidades brasileiras, né? Estamos aqui com Goiás e Bahia. Vamos lá. Gente, existe um tipo melhor de cirurgia bariátrica? O melhor, o mais indicado? Bom, e essa é a grande discussão de todo o Congresso, ano após ano, ao longo de décadas, né? Na verdade, o que a gente entende hoje é que existe a melhor cirurgia para cada paciente. Então, dependendo de cada especificidade de paciente, você tem uma cirurgia que se encaixa melhor. Então, é diferente você pegar um paciente que tem um índice de massa corporal muito alto, muito obeso, com 60 de índice de massa corporal, e diferente de você pegar uma pessoa que tem um índice de massa corporal mais baixo. É diferente você pegar um adolescente ou pegar um adulto, é diferente você pegar, às vezes, até homem e mulher. Então, existem algumas nuances que levam você para optar por uma técnica ou outra. Existe uma dúzia de técnicas, mas algumas poucas que são as mais utilizadas no mundo e no Brasil. E quando o paciente chega, ele já vem com todo o arsenal de consultas no Dr. Google. Ele fala, olha, eu quero esse tipo de cirurgia porque já li que isso é melhor para mim. É comum isso acontecer, doutor? Hoje isso é muito comum. De fato, a obesidade, como uma doença crônica, uma doença progressiva, nós temos que analisar o perfil de cada paciente para que nós possamos indicar primeiro a cirurgia e depois qual a cirurgia que pode ser mais efetivo para esse paciente. Hoje nós deparamos com isso, com o Dr. Google, que as pessoas às vezes chegam com a mentalidade, eu quero a cirurgia A ou B ou C, mas de fato cabe a nós definirmos aquilo que vai ser melhor para aquele paciente, obviamente ligado a seus fatores de doenças associadas, à sua idade, ao sexo, ao peso que essa pessoa tem, para que nós possamos realmente dirigir a cirurgia mais adequada com a finalidade óbvia, além da perda de peso, uma perda de peso duradoura e com a melhora das comorbidades. Vamos falar dos tipos de cirurgias. Vamos começar com o bypass gástrico. De longe a mais praticada no Brasil. 75% das cirurgias são dessa forma, doutor? Sim, no Brasil. No mundo mudou um pouco, mas no Brasil o bypass é a cirurgia mais clássica, a que está aqui desde a década de 90 e que a maior parte dos cirurgiões prefere. É uma cirurgia, como você falou aí, todas envolvem grampeamento, que é utilizar uma sutura mecânica com pequenos grampos. Isso é que é um grampeamento, um aparelhinho que vai e divide o estômago e ao mesmo tempo costura esse estômago. E o bypass, ele além de criar um reservatório gástrico, um estômago menor, ele também desvia o estômago para que chegue numa porção um pouquinho mais adiante no intestino delgado. E aí, através disso, a gente obtém uma série de recursos fisiológicos que vão ajudar na redução da fome, no aumento da saciedade, na melhora do gasto energético, mudança de preferências alimentares, associação com alguns efeitos colaterais que terminam criando um controle maior sobre alguns alimentos, e isso leva à perda de peso e ao controle das doenças. Depois tem o sleeve. O sleeve vem em segundo lugar, a chamada gastrectomia vertical, doutor. A gastrectomia vertical ou sleeve é uma cirurgia que ela vem ganhando seu espaço aqui no Brasil e no mundo ela já é a cirurgia mais feita. De fato, hoje nós queremos de uma cirurgia que o paciente melhore a sua qualidade de vida. Nós não queremos que esse paciente tenha diarreia, que tenha vômitos,
que tenha mal-estar. Nós queremos que esse paciente consiga alimentar de uma forma adequada e com isso perder peso. O sleeve, ele tem um poder menos metabólico do que o bypass, mas é uma cirurgia extremamente efetiva, no qual nós pegamos o estômago, que é uma bolsa, e transformamos ela num tubo. E, consequentemente, esse paciente vai alimentar menos, ter menos apetite e ao viés disso, vai, obviamente, perder peso e ter condições de manter esse peso a longo prazo. Agora, o estômago está ali, é um órgão que está supostamente sadio, vai ser adaptado à nova condição do paciente. O estômago naturalmente absorve também os nutrientes, né? Ele tem também, assim, existem coisas que acontecem no estômago que são importantes e deixam de acontecer durante a bariátrica. Sim, é verdade o seguinte, a gente aprende na escola uma coisa que é totalmente diferente do que é a realidade. A gente aprende que a comida vai para o estômago e como se fosse um procedimento estanque, leve um tempo ali, depois vai para o intestino delgado. E não é bem assim que funciona. A comida vai descendo e vai passando, tá certo? Ela só para no estômago depois que chega estímulo de saciedade e aí ele tranca a saída do estômago, tá? Quando a gente diminui o estômago, quando a gente corta o estômago, esse estômago ele passa a funcionar com uma dinâmica diferente. Mas não há nenhuma perda, porque o estômago, por exemplo, ele não tem muito poder absortivo. Ele absorve alguma coisa, mas você tem mais 7 metros de intestino delgado para absorver tudo que for necessário. Então, esse papel absortivo do estômago não é significativo e o fato de você desviar ou diminuir o tamanho dele não cria absolutamente nenhuma desvantagem para a pessoa que tem essa cirurgia feita. O fato é que essas cirurgias foram evoluindo, o Brasil tá na ponta de toda essa tecnologia, de estudos também. Algumas cirurgias deixaram de ser feitas a partir de pesquisas e do avanço também de outras cirurgias, né, doutor? Na verdade, as cirurgias que estão sendo abandonadas são exatamente cirurgias que causam maiores problemas, como desabsorção, muita restrição, como a banda gástrica, como as cirurgias desabsortivas. A banda gástrica é o antigo anel regulável. Exatamente, sim. É um anel, uma cinta que se abraçava o estômago com o intuito ali de causar um reservatório, um sistema ampulheta. Foi muito popular essa cirurgia. Sim, Fernando. Em todas as áreas de conhecimento houve evolução nas últimas décadas, né? Você não usa o mesmo telefone que você usava há 20 anos atrás, você não usa o mesmo carro. As cirurgias também evoluíram e novas cirurgias vêm chegando com novos princípios que aumentam a potência. O entendimento da cirurgia também ampliou e a gente foi adaptando para ficar melhor ainda. No passado já era bom, mas hoje a gente tem procedimentos que são mais seguros, que são mais eficazes, que dão melhor qualidade de vida, porque a cirurgia é assim, como toda a especialidade médica, como todos os tratamentos, elas evoluem. E também temos que falar da duodenal, é outra que também já não tem mais a frequência, né? Essa nunca foi muito realizada, ela se baseia em um mecanismo, que é um mecanismo que a gente tem muitas restrições, que é o mecanismo de dificultar a absorção de alimentos. Porque quando você dificulta a absorção de nutrientes, você diminui a absorção de forma significativa também de coisas muito boas, como ferro, vitamina B, cálcio, vitamina A, D, E. Então, essas cirurgias desabsortivas, existiam duas no passado, uma chamava Scopinaro e a outra chama Duodenal Switch, que no mundo inteiro elas vêm sendo restritas apenas a casos muito especiais, muito particulares. Bom, eu queria agradecer demais aí o Dr. Marcos Leão, Dr. Leonardo Seba, pela contribuição aqui no nosso episódio da TV Bariátrica. Muito obrigado, boa sorte aí na jornada. Fernando, é uma coisinha só. Pois não, doutor. Vocês falaram do Google, mas tem uma variável no consultório do Dr. né? Google, mas tem uma variável no consultório que a gente tem que chamar a atenção. Pois não. As pessoas conversam com outros que fizeram a cirurgia bariátrica e chegam com um conceito que vale para aquele outro. E que é tudo ou nada. Se esse outro teve uma boa experiência, o paciente chega encantado achando que é tudo maravilhoso. Se esse outro não teve uma boa experiência, ele chega achando que é ruim. E quer muitas vezes transpor a indicação desse outro para si. Então é importante que o paciente procure um cirurgião que seja credenciado, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, preferencialmente que seja acreditado e que com ele discuta a melhor alternativa para si. Exatamente. A TV Bariátrica tem esse papel também, de fornecer informação para familiares, para pacientes. Essa é a nossa função também, né? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai ver agora uma história do nosso time de peso. Vamos
Vamos lá então. Meu nome é Tarsila Beatriz Serraz de Campos, sou nutricionista e hoje a gente está aqui para falar se muda um pouco essa questão toda de como fica a alimentação depois de uma cirurgia. E a gente sabe que dentro dos tratamentos cirúrgicos a gente tem técnicas diferentes. Hoje as principais que a gente tem é o bypass ou a gastrectomia vertical. E o que eu poderia dizer aqui para vocês é que do ponto de vista da nutrição, a gente tem meio que uma mesma conduta nutricional no pós-operatório. E aí a gente divide um pouco tanto no pós-operatório imediato quanto no pós-operatório tardio. Então, independente da técnica cirúrgica que se faça, a gente tem os primeiros 30, 40 dias, dependendo do protocolo de cada equipe, onde a gente trabalha uma evolução de consistência de dieta. Então, isso acontece justamente para favorecer a recuperação, a cicatrização do sistema digestivo, e aí a gente acaba fazendo dieta líquida, seguida de uma dieta pastosa, depois dieta branda, que é tudo mais cozido, até a gente conseguir chegar na consistência geral, que é onde vocês já voltam a comer os alimentos crus, as proteínas das carnes, dos ovos, dos queijos, que é extremamente importante no pós-operatório, e até mesmo os carboidratos, dando preferência por os integrais, o que já entra numa alimentação saudável que é para todo mundo. Então, independente da técnica, o principal olhar do nutricionista em cima desse acompanhamento de pós-operatório é que a gente consiga integrar dentro da sua nova rotina de vida todos os nutrientes necessários, mesmo que seja feito o bypass ou a gastrectomia vertical, a gente vai priorizar os alimentos proteicos em maior quantidade ao longo do dia. E uma coisa que sempre fica na dúvida é, e a suplementação de vitamina? Será que isso vai mudar também quando a gente pensa em técnica cirúrgica? Tanto o bypass quanto a gastrectomia vertical a gente precisa suplementar. Então, o uso do polivitamínico diário a gente vai usar para as duas técnicas cirúrgicas. E a gente vai entender que junto com a sua equipe é importante que você faça os exames de sangue regular e pode ser que em algum momento a gente precise suplementar, além desse suplemento vitamínico diário, alguma vitamina ou algum mineral a mais, e isso é feito em conjunto com a equipe médica, endocrinologista, o próprio cirurgião que te acompanha no pós-operatório, um clínico geral. Então, o que vai mudar muitas vezes é o tempo de pós-operatório, como você está aceitando os nutrientes que são importantes. Então, óbvio que se você tem uma alimentação mais variada, se você está aceitando bem todos os nutrientes, muitas vezes essa questão de uma suplementação a mais pode ser que mude, mas o suplemento de uso diário é extremamente importante. E com o passar do tempo, pensando em pós-operatório mais tardio, também não existe muita diferença se uma técnica volta a comer mais ou volta a comer menos. O que a gente sabe que é importante é a mudança de comportamento a longo prazo, que vocês entendam que a técnica cirúrgica que foi recomendada para o seu caso, ela é o ponto de partida e o que vai te dar as mãos de uma forma ideal para que você consiga mudar e colocar em prática os novos hábitos de vida. Conte sempre com a sua equipe e faça as adequações sempre que necessárias. Muito bem, vamos seguindo aqui o nosso episódio da TV Bariátrica. A gente está falando sobre tipos de cirurgias bariátricas, como é que eles estão disponíveis, como é que eles são escolhidos pelo médico em comum acordo com o paciente. E agora a gente conversa aqui com mais dois grandes craques no assunto. A gente tem o Dr. Fábio Viegas, cirurgião bariátrico do Rio de Janeiro, e aqui também o Dr. Juliano Canavarros, que é cirurgião bariátrico de Cuiabá, no Mato Grosso. O ex-presidente da Sociedade Bariátrica, o último presidente, e também agora o vice-presidente, doutor Juliano. Que honra tê-los aqui, obrigado, meus amigos. Honra é nossa. Que bacana discutir um assunto tão importante num congresso. A gente estava falando, congressos da cirurgia, da Sociedade Bariátrica, eles têm uma responsabilidade, porque o que se discute aqui acaba tendo respaldo em toda a comunidade médica internacional, né, doutor? Sim, o Brasil é um país muito respeitado. É a segunda maior sociedade mundial e, como você está vendo, talvez tenha realizado hoje o maior congresso mundial de cirurgia bariátrica. A gente está gravando aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, tendo essa oportunidade de conviver com todo esse debate e também, por que não, dentro desse assunto que a gente está dizendo sobre os tipos de cirurgias bariátricas, né, doutor Juliano? Sem dúvida. Nós temos essas cirurgias, como a gente conversava antes, elas são regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina, né? Então, entre as mais populares estão a gastrectomia vertical, que é a sleeve, e o bypass gástrico. Mas aí
você, na verdade, migra, se você olhar a história da cirurgia, você migra daquele conceito de ou restrição ou desabsorção, quando você fazia cirurgias tipo Scopinaro, suitodenal, que são cirurgias com uma quantidade muito pequena, quase irrisória hoje no Brasil. Para situações onde a gente consegue entender melhor o mecanismo dessas cirurgias. Exatamente. Hoje a gente sabe que o intestino comunica com o seu cérebro, como você falava, e os hormônios, né? Sim. E a desabsorção. Quer dizer, não é só isso, a gente tem sais biliares, a gente tem microbiota, né? A gente tem muita coisa que interage e a gente começou a entender melhor esse mecanismo. E é graças ao cirurgião bariátrico igual esse aqui, ó, que realiza muitos anos de cirurgia bariátrica, que hoje a indústria farmacêutica corre atrás de entender e tentar achar um hormônio que vai agir ali numa determinada área do cérebro para diminuir seu apetite, te dar mais saciedade. É verdade, porque a gente entende que existe um estudo muito grande com relação à absorção de nutrientes. Vamos considerar que o paciente bariátrico vai deixar de comer muito do que ele comia antes. Lógico, vai emagrecer, mas também vai ter um déficit de vitaminas, sais minerais, nutrientes, né, doutor? Eu não vejo isso nem como um problema. Eu vejo isso como uma consequência, porque é muito melhor você tomar vitamina do que tomar remédio da pressão. Eu tenho que tomar vitamina e não sou operado, você tem, todo mundo tem que tomar vitamina hoje em dia. Ingerir, né? Buscar essa vitamina, né? Você não consegue suplementar sem uma alimentação, com uma alimentação normal de hoje em dia. Então, eu não vejo isso como um problema. Sim, todo paciente operado tem que suplementar e isso vai levar o paciente a ter uma melhor qualidade de vida com a sua cirurgia bariátrica. A evolução da cirurgia bariátrica no Brasil sempre leva em consideração essa vida saudável do paciente. Não é só a cirurgia, é como ele vai se comportar depois, doutor Juliano. Sem dúvida nenhuma, perfeita a sua colocação. Hoje a preocupação do cirurgião bariátrico não é só mecânica. Por exemplo, os melhores centros de cirurgia bariátrica hoje, eles trabalham em conjunto com equipes multidisciplinares. Tem gente cuidando da saúde mental, outro cuidando dessa parte de suplementação, outro cuidando da questão até postural, porque a pessoa vai emagrecendo, o seu centro de equilíbrio muda, você começa a usar outras musculaturas, então tem um fisioterapeuta, um educador físico envolvido, é muito legal. Agora tem uma pergunta muito importante, direta. O paciente pode escolher o tipo de cirurgia? O paciente pode participar dessa escolha e deve. O estômago é dele, né? Nós não somos autocráticos, nós somos médicos sempre democráticos. A equipe multidisciplinar, ela faz parte dessa escolha. Então, o correto é que o psicólogo também dê a sua opinião, o nutricionista, o clínico e o cirurgião, obviamente, com todo o seu conhecimento, ele vai propor ao paciente, ele não vai impor ao paciente, ele vai propor um tratamento, propor aquele tratamento que ele entende que seja mais adequado para aquele caso. Sim. Óbvio que se o paciente, né, Fábio, tiver alguma doença que contraindique alguma técnica, aí você vai dizer para ele, olha, eu não farei essa técnica que você quer, porque no seu caso está contraindicada essa técnica. O conhecimento é do cirurgião, então eu creio que isso é uma conversa, isso é uma discussão democrática entre o paciente, é uma construção democrática, onde o paciente, junto com o seu médico, vai chegar à conclusão do qual é o melhor tratamento para o caso dele. Espera-se que o paciente chegue a esse momento já embasado de muita informação. Só aqui nas 5 temporadas da TV Bariátrica, o que existe de programas que a gente falou sobre tipos de bariátrica, o tempo de espera, a conduta de médico-paciente, equipe multidisciplinar e família, né? A TV Bariátrica foi criada para isso, inclusive. Difundir. Né? Difundir, exatamente. Levar conhecimento ao paciente, ao leigo. É uma maneira que nós encontramos de levar um bom conhecimento, uma informação, né, de boa fonte,
Boa cepa. Boa cepa. Cepa, boa cepa. E entender assim que algumas cirurgias já se transformaram, né? Até o nome mudou. Hoje a gente já não fala tanto cirurgia de redução de estômago. Sim. A gente fala cirurgia bariátrica. Talvez no futuro a gente fale cirurgia metabólica, por que não, né? Sem dúvida. Justamente por isso que a gente conversava, pelo aspecto metabólico envolvido, né? Hoje a gente conhece até sobre sinalizações neuronais, né? Do intestino com o teu cérebro. A tendência é a evolução natural. Então, quanto mais nós entendemos como essas cirurgias funcionam, né, Juliano? Exatamente. A gente obviamente, vai evoluindo natural. É uma evolução natural da cirurgia. A gente vai fazer uma pausa rápida e a gente vai saber agora sobre os recados da quinzena. E depois a gente volta falando sobre tipos de cirurgias bariátricas. Vamos lá, recados da quinzena. Você já ouviu falar no BariCast, o podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica? Nele você pode acompanhar notícias, entrevistas e informações de onde você estiver. O BariCast está disponível nos principais streamings de áudio. Não deixe de escutar. Um oferecimento Medtronic. Muito bem, recado dado, a gente segue o nosso programa. Vamos ouvir agora um depoimento importante do Dr. Alcides José Branco Filho. Olá, meu nome é Alcides José Branco, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Nós trabalhamos há muitos anos com cirurgia, mais especificamente com cirurgias chamadas de minimamente invasivas. O que é isso? São através de pequenos orifícios, pequenos cortes, 4, 5 cortes, onde você consegue colocar uma microcâmera lá dentro, ou seja, um tubinho, como se fosse um tubo, na ponta uma lente de aumento. Essa lente de aumento conecta uma câmera, uma televisão, e através de outros orifícios eu consigo realizar vários procedimentos. Há muitas vantagens, porque como são pequenos orifícios, o trauma da parede abdominal, o trauma cirúrgico é menor. Com isso eu tenho menos sangramento. Tendo menos sangramento eu tenho menos dor. E o paciente consegue precocemente voltar às suas atividades laborais. Consegue voltar rapidamente ao trabalho, consegue rapidamente voltar a dirigir e ter praticamente uma vida normal. Como a nossa sociedade trabalha mais voltada para o paciente obeso, o paciente doente, o paciente diabético, essas cirurgias beneficiam a muitas pessoas. Com isso, nós conseguimos diminuir os problemas de saúde. Os problemas mais frequentes, a apneia do sono, o ronco noturno. A segunda é os problemas articulares. Com a perda de peso, melhora muito a dor no joelho, na coluna, na bacia. Terceiro, os problemas metabólicos. Talvez seja essa próxima geração que vai desenvolver muitos problemas metabólicos, entre eles que se destaca mais o diabetes mellitus tipo 2. Quarto, é o problema cardiocirculatório, inchaço nas pernas, varizes e principalmente os problemas cardíacos, como a hipertensão arterial. E o que mais nos procura é o quinto problema, que é o problema psicossocial. Às vezes é difícil passar numa catraca de ônibus, é difícil sentar na poltrona, se acomodar numa poltrona de avião, enfim, a parte psicológica que pega muito a todos esses pacientes. Então, a cirurgia minimamente invasiva veio para somar. Junto com a nossa sociedade, a gente tem muito orgulho de participar desses 20 e poucos anos no desenvolvimento dessas novas técnicas chamadas de cirurgias minimamente invasivas. Dr. Alcides José Branco Filho, pioneiro nessa videolaparoscopia avançada. Como é que a gente pode entender mais sobre essas técnicas diferentes? A cirurgia robótica. Outro dia até a gente falou assim, não é o robô que opera, não, do robô eu tenho medo. Como é que isso vai para o paciente? Por favor, doutor. É a história, né? É a cirurgia bariátrica antes feita pela via laparotômica, né? Em que se precisava abrir o abdômen, o paciente sentia mais dor, mais tempo. Era um corte grande? Era um corte grande, né? Porque você imagina uma parede abdominal mais espessa, paciente grande, você tinha que colocar as mãos lá dentro. Era muito difícil. E com o advento da cirurgia minimamente invasiva, como a cirurgia laparoscópica, se facilitou muito o procedimento, o paciente levanta, às vezes sai andando do centro cirúrgico, para você ter uma ideia. E a cirurgia robótica em si, também minimamente invasiva, ela tem trazido alguns quesitos de
qualidade do paciente. Porque não é o robô que opera, vamos deixar claro isso, né? Alguma. Eu acho que até para o futuro não é uma coisa impensável. Sim. Mas a inteligência artificial está vendo com muita força a qualidade da sua visão. Quando o cirurgião encosta no console e vê as estruturas ali dentro em sistema 3D, você consegue ter uma ideia de profundidade melhor, sabe? É impressionante, é muito bom. E a pinça faz movimentos que a nossa mão não faz, inclusive. Exatamente. E movimentos em cavidades muito restritas. Então você consegue chegar em lugares antes nunca navegados. Ela faz um 360. Aquele endo-reach, né? Que fala assim. A pinça ela tem que a gente chama de endo-wrist. Ela tem esse movimento do punho. Ela mimetiza o punho, só que ela faz essa mimetização do punho indo para várias angulações. E de uma maneira pequenininha e com uma força enorme, que é a força do robô. Sim. E com a visão ampliadíssima. Muito. E em terceira dimensão. Muito. É impressionante. Não tem nem comparação com o que era antes, então, né, doutor? Nem comparação. Sim. Você consegue ter uma sutura muito mais fina, muito mais gentil, muito mais... Você trata muito melhor o tecido, lesa muito menos e, obviamente, isso vai gerar menos trauma no paciente. Eu queria falar rapidamente também sobre técnicas que ainda não foram aprovadas no Brasil, pincelar um pouco a opinião de vocês com relação ao que está por vir. Tem algumas técnicas que, inclusive, elas já foram aprovadas na Câmara Técnica do Conselho Federal, mas ainda precisam ser aprovadas na plenária do Conselho Federal de Medicina. Mas são técnicas que já são utilizadas em outros países, mas pelo rigorismo, vamos falar assim, brasileiro, elas ainda, em alguns centros, universidades, em alguns centros muito específicos, elas começam a ser realizadas e em algumas situações mostram um bom resultado, né? Outras nem tanto. Então a gente tem que ter cuidado, porque afinal de contas a joia mais preciosa está ali na frente da gente, que é o paciente, né? Então a gente tem que procurar fazer aquilo que a ciência já conhece, já sabe o resultado, você já prevê um resultado. E isso é muito bom o paciente saber disso, saber que as técnicas que estão sendo aplicadas nele são técnicas que já foram muito estudadas, são técnicas que são comprovadas e são técnicas que ele vai ter a segurança de que o resultado já está mais do que devidamente estudado. Doutores, agora a gente vai ver o quadro que eu gosto muito, aliás, todo mundo gosta, é o nosso Tudo Bem. Olá, eu sou a Simone Fiuza, eu sou jornalista e criadora de conteúdo na internet. E em fevereiro de 2022 eu passei pela cirurgia sleeve, a cirurgia bariátrica sleeve, e agora em julho de 2023 eu passei pela revisional, pela bypass. E eu compartilho nas redes sociais um pouco sobre a minha vida pós-bariátrica, sobre o meu processo da cirurgia, o meu processo de como eu lido com a obesidade, como eu venho enfrentando todas essas questões de atividade física, de novos hábitos, além da cirurgia bariátrica, que é o meu carro-chefe, que eu tenho falado muito. E, querendo ou não, eu acabo influenciando um pouco as pessoas. Isso me dá até um pouco de medo, assim, no começo me dava um certo receio de falar, nossa, eu estou influenciando as pessoas a pensarem na cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia bem invasiva. Isso me preocupava um pouco, eu tinha um pouco eu trazia isso comigo, essa preocupação de como eu estava influenciando as pessoas, se isso era positivo ou negativo. Mas eu comecei a receber muitos depoimentos das pessoas que as pessoas não só optam pela cirurgia bariátrica, mas eu estava fazendo as pessoas olharem para elas com um pouco mais de cuidado e cuidarem da sua saúde. Então, eu recebo, às vezes, a mensagem das pessoas, poxa, Simone, eu acompanho o seu processo, fico muito feliz, mas eu resolvi ir numa nutricionista, estou cuidando da minha alimentação, comecei a fazer atividade física, busquei um endocrinologista, ou, de repente, busquei um cirurgião bariátrico para ouvir uma opinião de um especialista. Então, isso começou a ficar muito mais leve para mim, eu tenho compartilhado cada dia mais as minhas descobertas através da cirurgia bariátrica, de uma vida mais saudável.
e de atividade física, que agora eu sou uma pessoa que faz atividade física depois da cirurgia bariátrica. Pesquiso muito, eu estudo muito sobre o assunto, eu entrevisto médicos, eu converso com pessoas especialistas para eu levar realmente uma informação correta para as pessoas. Eu não fico disseminando bobagens, eu compartilho meu processo particular da Simone, como é a vivência da cirurgia bariátrica, pós-bariátrica, como é o dia a dia, como é a alimentação, como é a atividade física, mas eu faço questão também de ter respaldo dos médicos para que a gente leve essa informação para mais e mais pessoas, porque hoje a obesidade é uma das doenças que mata muitas pessoas no mundo, e eu acho que hoje tem sido essa minha missão também, em levar que a obesidade é uma doença crônica, que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E a cirurgia bariátrica é uma das ferramentas que pode ajudar, sim, no processo. Eu fui uma candidata, pode ter tantas outras pessoas, mas eu acho que a minha maior mensagem hoje é que as pessoas cuidem da sua saúde, que é o nosso bem mais precioso. É muito bom quando essas histórias terminam assim com alto astral, né, doutores? É para isso que se vive, né? Essa é a justificativa profissional de vocês, né, doutores? Os pacientes literalmente falam no consultório que o consultório de cirurgião bariátrico vira quase que um confessionário. Então eles dizem para você que a vida deles começou a partir daquele momento, que antes eles não tinham uma vida. Você imagina uma pessoa que tinha dificuldade de fazer a sua higiene pessoal e hoje está livre, sabe? Isso não tem preço. A gente chega a se emocionar quase que diariamente. Eu tenho certeza disso. Tem que cuidar da coronária para suportar essa alegria. Vocês isso nos motiva. Colecionam histórias, né, doutor Fábio? Olha, hoje, essa semana, eu coloquei até no meu Instagram a Juju Todinho, dizendo que conseguiu cruzar a perna, né? E assim, então você veja, ela fez a cirurgia bariátrica e ela é um exemplo do que o Juliano está falando, né? Ela está notando que ao perder peso, ela está conseguindo fazer movimentos, né, que ela antes não conseguia, que é o que nós assistimos diariamente, que é exatamente essa emoção que o Juliano está aqui traduzindo, que é você ter do paciente o retorno de que agora consegue cruzar a perna, tomar um banho, amarrar o seu sapato, brincar com o seu filho. Isso é fantástico. Maravilhoso. Então, olha, que orgulho ter o doutor Fábio Viegas aqui, o médico que operou a Jojo Todinho. Volta e meia ela fala sobre essas maravilhas, né, de ter uma cirurgia bem sucedida, né, doutor? Ali, entre outros pacientes também, que imagina a quantidade de pacientes famosos que hoje são exemplos, né, que fizeram a cirurgia bariátrica, não só ela, mas outros pacientes, famosos e não famosos, mas que quando perdem peso, né, elas dão um valor muito grande a essa questão de atividades, de situações do dia a dia que antes de operar não tinha. Muito bem, é a vida que começa depois da bariátrica. Doutores, muito obrigado, sucesso aí na jornada, muito obrigado pela colaboração aqui na nossa TV Bariátrica. Valeu. Muito obrigado a você. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui, compartilha esse conteúdo com pessoas que você sabe que vão aproveitar esse manancial de informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Até a próxima!